Rainha, você pode Amém. interceder aí pelas nossas vidas. Agora, só se for agora. Então, Paz, vamos. meninas. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite aí. À noite. É tarde ainda, né? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, mais uma vez, Senhor, gratas por mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor. Grata porque hoje de manhã, todas nós, Senhor, pudemos abrir os olhos, levantar. Quantas vidas não puderam fazer isso nesse dia de hoje? Pai, nós te apresentamos, Senhor, este curso, Paizinho amado, Paizinho querido, e pedimos que o Teu Santo Espírito visite a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, Paizinho, trazendo para nós todo o entendimento que nós necessitamos para a transformação diária. Que nós possamos, Senhor, como a tua palavra diz, ser luz e sal para aqueles que estão ao nosso redor. Que hoje, Senhor, o ensinamento te possa, Paizinho, agora nesse instante, cobrir do alto da cabeça à ponta dos pés. Não só todas nós, mas, Pai, aquelas que ministrarão nesta tarde, como a pastora Giliane. E quem vai agora hoje, pastora? Pastora Juliana? Bom, e mais Desculpa, estou quem. te falando sem a ver, Juliana. Ah, isso. E a Juliana. Juliana, Paizinho amado, que o Senhor possa entrar agora, Senhor, labachoreando de canto, riminiando, rimanachoreando de canta, naquilo que elas prepararam para nós, Senhor, com tanto carinho, eu tenho certeza disso, iluminadas por Ti, Senhor, para que cada palavra adentre em nossos corações, que os nossos corações estejam completamente ensináveis nesta tarde, nesta noite ali para elas. Pai, que hoje nós possamos, Senhor, com a tua orientação, com o teu poder, com a tua luz, na Machoreando Decanta, assim que desligarmos o computador, Paizinho, já levarmos para a nossa casa a tua unção, o teu poder, a tua autoridade, a tua unção despedaça o jugo, que a nossa transformação, Paizinho, já iniciada na semana passada, complementada hoje pelas aulas, pelas palavras, Pai amado, pela energia que aqui está, Senhor, decanta, porque o Senhor tem um propósito com cada uma que aqui está. Pai, que nós possamos, assim que desligarmos o computador, já sermos mais um agente de transformação, Paizinho, em nossa casa. Em primeiro lugar, transformando a nós mesmos, buscando em Ti, Senhor, sabedoria para saber aquilo que nós precisamos mudar e, principalmente, aceitar aquilo que o Teu Espírito falar ao nosso coração. Aceitar aquilo que nós precisamos mudar, papai, porque muitas vezes nós olhamos com olhos, Senhor, críticos para o próximo, mas esquecemos de olhar para nós, esquecemos de nos ver no espelho, na machoreando de canto, riminiando, erebalabachoreando de canta, e lembrar, na machoreando de canta, que a transformação ela é uma via de mão dupla. Eu quero transformação, então eu preciso ser transformada. Eu preciso me permitir ser transformada. Que cada cantinho do nosso lar, cada cômodo, seja visitado nesta tarde e que hoje nós recebamos mais uma vez, Senhor, mais uma vez, a tua orientação, a excelente ministração, Senhor, e que possamos, Senhor, captar, entender, Senhor, e colocar, Pai amado, em prática o que aprenderemos neste dia, que assim seja. Amém. Amém, meninas? Amém, amém, glória a Deus. Olá, para quem eu ainda não tinha falado, a Débora entrou aí também. Olá, Débora, tem algumas meninas aqui, umas carinhas novas para algumas. Tatiana, viu aí a sua surpresa? Tem aí uma amiga hoje na sala, não é? Bom, meninas, como algumas hoje já mandaram aqui para mim dizendo que não vão conseguir entrar, que vão assistir a aula gravada, eu gostaria muito, principalmente que eu preciso que essas meninas estejam na sala com a gente, de discutir. E algumas também tiveram dificuldade de responder a atividade, então eu vou discutir essa atividade na próxima aula, tá bom? Principalmente, e eu vou ajudá-las. Quem tiver com dificuldade de responder, me chama no privado, porque eu vou ajudar a responder no privado, tá bom? Porque é muito interessante que a gente faça lá as atividades, que a gente realmente se envolva para que possa verdadeiramente acrescentar nas nossas vidas.
Chiquinha, muito obrigada pela intercessão, muito obrigada por estar aqui. Amém. Nós nos sentimos, estou falando por mim, mas eu creio que as meninas também, eu me sinto mais segura. Quando tem Amém. aquela pessoa que está ali cobrindo, guardando, né? Gente, uma Sim. coisa que eu aprendi na experiência do lar: não vá sozinha, não vá sozinha. Chame alguém para ir junto, intercedendo por você. A gente já sabe disso, né? A gente já vive Amém. de igreja, já sabe. Só que às vezes a gente cai no esquecimento. E a gente começa a entrar em algumas batalhas e esquece de levar aquele que vai nos ajudar na hora que o braço enfraquecer, né? Então, muito obrigada, que Deus guarde a sua casa, a sua vida. Amém. Recebo. Paga esse preço e olha, meninas, a gente às vezes não tem noção como uma intercessora paga um preço, né? Porque ela nem conhece vocês, mas antes mesmo de vocês chegarem aqui, antes mesmo, ela já orou e ela já nos disse. Eu lembro direitinho, ela falou assim, engraçado, tem uma turma, porque a gente já estava com uma turma aberta, mas eu tô vendo duas. É como se fossem duas. Eu sei, mas é como se fossem duas. E olha, no meio do caminho, abrimos a segunda turma, porque algumas pessoas queriam entrar, mas a outra turma já estava avançada, então achamos por bem abrir outra turma. Quando nós abrimos, aí é que caiu a ficha. Meu Deus! Amém. Ela disse que eram duas turmas no percurso, e realmente, duas turmas. Amém? Amém. Meninas, hoje nós vamos tratar de dois temas, né? Daqui a pouco a nossa convidada entra aí para falar sobre o tema da organização da casa. E eu agora vou falar sobre o princípio do também. Aqui no livro, está no capítulo 3. Menina, se alguém tiver interesse de comprar o livro, estou com um rapaz aqui em Lisboa que tem 5 livros em mãos. Mesmo que você esteja em outro país, eu consigo enviar para você. Eu vou lá no correio, vejo qual é o valor. Normalmente é cerca de 8 euros para enviar para outro país. Tá bom? Amém. Então, se vocês quiserem, eu posso pegar com o revendedor, ir no correio e enviar para sua casa. Depois é só me mandar mensagem no privado que o livro vai chegar aí na sua residência, tá bom? É muito bom ter o livro em mãos. Primeiro porque ele é uma joia, uma pérola. Eu não ganho nada pela venda do livro, gente, nada, nada. É só porque realmente Mas ele é lindo. é lindo e é muito bom você tê-lo para manusear e tê-lo na sua casa. É um livro muito precioso, realmente. Então, fica aí a dica, e se vocês precisarem da minha ajuda para isso, estou à disposição. No capítulo 3, nós vamos estudar sobre o princípio do também. Talvez você já ouviu falar, se você já teve algum contato com os livros da Deb, ou com o Instagram, qualquer coisa, ou pregações, ela sempre mencionava o princípio do também. Então, com certeza, você já ouviu falar sobre esse princípio. Mas eu quero aqui trazer o que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu estudava a respeito desse tema. Quando eu comecei a estudar, o Senhor começou a falar comigo. Filha, se vocês querem realmente absorver quem eu sou, vocês precisam ir lá no princípio. E eu assim, que princípio, Deus? O princípio de tudo. Gênesis. Gênesis é o princípio de tudo. Ali estão as grandes pérolas do Senhor. Tudo que é inicial carrega a essência. Vocês já repararam? Se a gente começa um projeto, a gente coloca toda a essência dentro daquele projeto. Talvez, acontece muito, ao longo dos anos, aquilo vai se distanciando do princípio lá do início e vai se perdendo no meio do caminho. Quem já passou por isso? Quem já viu um projeto nascer na igreja, ou dentro de casa, ou mesmo de trabalho, tinha aquela ideia linda, aquela ideia inicial, profunda, com um objetivo tão profundo, mas de repente tantas coisas foram entrando dentro do projeto, a vida, as situações, os problemas, a correria, e aquele projeto simplesmente foi se afastando da essência. E aí o Senhor começou a falar comigo, filha, se você quer realmente entender o que é princípio,
Na verdade, ele começou a dizer assim: se você quer entender a minha essência, você vai ter que ir lá no princípio. Sem ir lá no início, as coisas se perdem no meio do caminho. Se hoje eu perguntar para alguém que não foi ao princípio para ler e entender quem Deus é, como ele nos criou e por que ele nos criou, as pessoas não vão ter uma resposta concreta e convicta para nos dar. Não é verdade? Então, o convite de Jesus para mim foi: volte, comece a ler Gênesis. E esses dias eu ouvi a pastora Viviane Martinello falando sobre isso. Ela falando assim: olha, Deus tem me levado a ler Gênesis de uma forma diferente, porque ali estão todas as matrizes. O Senhor disse para ela que ali estavam todas as matrizes. Que se ela queria entender do projeto de Deus verdadeiro, ela tinha que estudar Gênesis de uma forma diferente. Aquilo me impactou, porque o Senhor tinha falado a mesma coisa comigo. Você quer entender a minha essência? Você vai ter que voltar lá no princípio. Então, o princípio se trata de essência. Eu quero que vocês guardem isso com vocês. O princípio se trata de uma essência. Então, quando nós não vivemos debaixo de princípios, nós não vivemos debaixo da essência, da verdadeira essência. Você já viu aquela pessoa completamente sem princípios? Vocês já repararam pessoas sem princípios? São pessoas que não vivem na essência verdadeira, que é a essência de Deus. Então, se nós queremos viver de princípios, nós vamos ter que voltar lá no início de tudo e observar a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? A essência de Deus ela é tão profunda que ele fez o mundo, criou o jardim, fez aquela coisa maravilhosa, colocou a gente na terra e o homem pecou. Só que Jesus fez tudo isso e também deu seu filho para nos salvar. Mesmo depois de termos caído no pecado, e também deu seu filho para nos salvar. Olha que profundidade. Quando o Senhor nos convida para viver o princípio do também, ele está dizendo assim: olha, ande mais uma milha. Às vezes a gente olha para a nossa situação dentro de casa e pensa: meu Deus, está tão difícil, estou tão cansada, esses meninos, esse marido, essa igreja, esse povo. E o Senhor está olhando para nós e dizendo assim: olha, ande mais uma milha. Sabe? É como assim: olha, você caminhou até aqui, então vamos lá, faça como eu. Eu caminhei, eu criei e também decidi restaurar. E também decidi resgatar. Então, o princípio do também, para mim, ele é muito profundo, porque ele é a revelação do nosso Deus. E o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Coisa simples para o nosso... Tá ruim a ligação? Eu recebi aqui a mensagem que tá ruim a ligação. Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Estou. Doutora Cris, talvez... Para mim tá bem também. Cris, se você quiser entrar e sair de novo, às vezes dá um bugzinho, tá? Se você estiver escutando ruim. Entra e aí a Dani aceita de novo e... Pastora, baixe só um pouquinho a tela do seu computador, porque a gente tá vendo só um pouquinho. Agora, tá melhor. Agora, é melhor. A gente tava só vendo metade do seu queixo para cima. Sério? Agora melhorou. Bom, agora eu me perdi aqui um pouquinho, mas pronto. Olha, então é isso. Se nós queremos realmente viver de princípios, vamos ter que mergulhar na essência de Deus. A essência de Deus é viver o também. Ele não só fez tudo para nós, ele também deu seu único filho. É disso que se trata, tá bom? Ele não só nos colocou na terra, ele deu o que ele tinha de melhor. Ele também nos deu o que ele tinha de melhor. Aí você olha, e eu quero trazer isso para dentro das nossas casas, tá bom? Quando seu marido te pede alguma coisa, ou quando, sei lá, seus filhos, alguém que está próximo a você te pede uma coisa, aí você já vem com as 7 pedras na mão, né? Qual é o modo? Você tem usado princípios para responder às pessoas que estão à sua volta? Você tem lembrado da essência de Deus para responder às pessoas que estão à sua volta? Ou você já solta logo um grito e diz: não, vai lá você.
né? Você não tem, eu sou sua empregada, né? Ou você tem mão, vai lá e pega. Ou será que nós olhamos para tudo pensando assim, olha, eu já fiz tudo isso, eu trabalhei, eu limpei, eu cuidei, eu zelei, mas eu vou também responder com mansidão. Além de limpar, cozinhar, eu também vou ajudá-lo, porque ele agora precisa da minha ajuda. Eu lembro que um dia eu cheguei, eu limpei a casa toda, aquela faxina, né? Aquela faxina que a mulher levanta o cabelo para cima. Aquela faxina é perigosa. Ninguém pode chegar perto da gente nessa hora, porque você está no modo faxina. E eu lembro que eu limpei tudo, mas assim, com muito afinco. Quando meu filho chegou da escola, o meu filho mais velho, a primeira coisa que ele fez foi, ele vai de transporte público, é longe, ele levanta muito cedo, eu não levanto para levá-lo, ele já vai sozinho. Então ele levanta mais cedo que todos na casa. Levanta, vai, e ele é o que chega às vezes por último, porque ele volta tarde. E aí ele chegou e a primeira coisa que ele fez foi jogar o tênis no meio da sala, mas assim, bem no meio mesmo, assim, pá, aquele tênis lá no meio da sala. E quando eu entrei na sala, minha primeira vontade, meu primeiro ímpeto foi gritar e chamar. Você não está vendo que essa casa está limpa, que eu passei aqui o dia inteiro lavando casa? Você não conseguiu reparar que está tudo limpo? Você deixa o tênis no meio da sala. Mas quando eu ia gritar, a essência de Deus que habita em mim, né? Os princípios falaram bem alto dentro do meu interior. E falaram dessa maneira. O Senhor falou comigo naquela hora, filha. Ele não passa mais muito tempo na sua casa. Daqui a pouco ele vai para a casa dele, que ele vai se casar. Daqui a pouco, ele está com 17, não demora muito. Então, ao invés de gritar, pega o tênis e leva lá. E aí nossa, eu me segurei muito. Porque, além de limpar, eu também pude levar o tênis dele. Eu sei que é uma coisa simples, mas naquele dia o Senhor falou tanto ao meu coração. E eu realmente chorei, que eu pensei, verdade, meu filho não passa mais muito tempo aqui nessa casa, daqui a pouco ele vai para a vida dele. E eu escolho exalar a essência de Cristo e dar o meu melhor. Eu escolho e viver esse princípio do também. Aí peguei o tênis, levei o tênis para o quarto e falei assim, filho, você esqueceu o tênis lá na sala. Aí ele, ô mãe, desculpa, esqueci mesmo, cheguei tão cansado que deixei por lá, mas desculpa. Aquilo, eu tenho certeza, causou um grande impacto no coração dele. Nesse momento, eu realmente ensinei o meu filho. Nesse momento, eu transmiti amor, eu eduquei, eu fiz várias coisas sem um grito e vivendo um princípio, que além de limpar, eu poderia levar. Eu não morri, minha mão não caiu, eu não desmaiei no meio do caminho de cansaço, minha casa tem 60 centímetros, na altura tinha 60 centímetros de tamanho, então não aconteceu nada. E quando eu cheguei lá, ele ficou constrangido com o amor, porque quando a gente vive nesse princípio do também, a gente se constrange. Porque se tem uma coisa que eu vivo, é debaixo de um constrangimento do amor de Deus. Porque eu sei que além de fazer tudo que ele fez, tudo que ele construiu, ele também deu seu filho para morrer no meu lugar. Como que eu, filha de um rei, de um Deus, que deu o seu filho para me salvar, não posso levar o tênis do meu filho para o quarto dele? Como? Eu sei como. Quando nós estamos vivendo longe desse princípio, distante dessa essência. Eu não estou dizendo que agora todo dia eu vou buscar o tênis. Não, nunca mais ele deixou o tênis no meio da sala. Naquele dia, eu realmente vivi o princípio de um modo tão profundo, simples e profundo, porque Deus não está nos chamando para as grandes coisas primeiro. Ele está nos chamando para as coisas do nosso dia a dia, para a simplicidade da nossa vida cotidiana, aquela que a gente renegou por causa da cultura mundana, por causa de tudo que o mundo tem impregnado nas ideologias e na mente das mulheres, não só das mulheres, mas das famílias. Mas eu tenho certeza que eu constrangi ele em amor, porque eu nunca mais vi o tênis lá no meio da sala.
Amém? Então, eu quero deixar isso aqui para vocês se lembrarem com profundidade do que é viver esse princípio também. É simples, é muito simples, mas exala Jesus, exala o Senhor. Amém? Meninas, e aí, de onde é que nasceu esse princípio, né? De onde é que veio essa palavra? Já leu o livro O Princípio da Mesa? Conhece exatamente de onde veio, né? Veio lá da parte onde Abraão precisava encontrar uma mulher para o seu filho Isaque. Mas não poderia ser qualquer mulher. Ele sabia que o filho da promessa não poderia se casar com uma mulher cananeia ou uma mulher, enfim, de outra nação e de outra família que não fosse a dele. Por quê? Porque ele sabia quais os princípios e debaixo de quais princípios a família dele vivia. Então ele pediu para o seu empregado, olha, vai lá na família, né, do meu irmão e procura ali uma mulher dali, porque o meu filho precisa casar com alguém da família, porque eu conheço os princípios. Eu sei de onde eles vieram. Ok. E o empregado foi, morrendo de medo, pensando assim, meu Deus do céu, e agora, se eu trouxer a mulher errada, eu no lugar dele temeria. Peraí, gente, eu preciso arrumar aqui. Eu temeria muito. Mas ele foi buscar essa mulher. Quando ele chegou, ele fez um acordo com Deus. Senhor, olha, a mulher que der de beber e der também para os meus animais. Vocês estão vendo? Olha, a que der a mim, as pessoas que estão comigo e também para os meus animais. Essa é a mulher que o Senhor escolheu. Gente, Rebeca veio linda. Eu imagino Rebeca bonita, eu não imagino uma Rebeca feia. Eu imagino uma mulher bem linda. Rebeca veio, ela estava ali já no poço com seu canto, pegando a água. E esses dias eu assisti uma aula que eu fiquei chocada. Mas depois, agora eu conto para vocês. E aí, a Rebeca simplesmente abaixou, pegou ali, e ele pediu, falou assim, olha, será que você pode me dar de beber? E aquela jovem, vocês conseguem imaginar a cena? Uma jovem virgem, bonitinha, pegando água no poço. Chega um homem estranho, provavelmente sujo, suado, porque há dias ele estava viajando, com um monte de camelo e um monte de homem esquisito, que ela não conhecia. Se a mim ele pedisse água, eu ia correr, porque eu ia ficar com medo do estranho. É um homem, ela era uma moça. Poderia ser alguém que lhe fazia mal. Concorda comigo? Mas ela não sentiu medo, ela ficou ali tranquila e ela falou assim: não só ao Senhor, mas também para os seus animais. E ela, na sua prestação, né, naquela prontidão, deu água ao servo e também deu água aos animais. Lembrando que os animais não eram cachorrinhos, que você colocava uma latinha de água e o cachorrinho ia ali beber sua aguinha. Não, os animais eram camelos. E eu, no outro dia, estava assistindo uma aula. Um camelo bebe cerca de 200 litros de água, minha gente. É muita água. Vocês conseguem imaginar uma jovem que se dispôs, ela olhou para a cena, porque assim, hoje, a maioria das mulheres estão preguiçosas. Eu vou usar essa palavra sem medo, porque nós estamos entre mulheres. Não é verdade? Eu não estou falando de vocês. Vocês são mulheres abençoadíssimas. Vocês estão aqui 8 horas da noite, algumas no Brasil, outros horários. Não, vocês não. Mas as mulheres estão preguiçosas. Ali, naquele momento, ele entendeu, falou assim, essa mulher aqui é uma mulher pronta, ativa. Ela não come o pão da preguiça, uma verdadeira mulher de provérbios, porque ela não só estava interessada em dar água àquele homem por gentileza, por carinho, por educação. Ela apresentou várias características maravilhosas a partir do princípio também. Olha, sou corajosa, não tenho medo, sou valente, sou educada, sou gentil e tenho força nos braços, não como o pão da preguiça. Gente, quando eu li o livro, A Experiência da Mesa, a primeira vez que eu vi esse relato lá, né, a Deb falando sobre isso, eu pensei, meu Deus, eu preciso melhorar muito.
Eu ando comendo o pão da preguiça. Eu quero convidar você para olhar para dentro de você. Será que nós temos comido o pão da preguiça? Ou será que nós estamos prontas a dar de beber para os camelos daqueles que nos chegam? 200 litros de água um camelo consome. Tudo bem, imagino que ela não tenha dado os 200 litros para cada camelo. Mas, independente disso, ela teve que dar muita água para muita gente e para muito camelo. Ela teve que suar. Foi suor, foi trabalho. Mas ela não fugiu dessa situação. E o que aconteceu? Nisso tudo, ele realmente entendeu que aquela mulher era a mulher que o Senhor tinha preparado para Isaac. Quando nós vivemos o princípio também, uma coisa que o Senhor me fez perceber é que, como Rebeca, nós alcançamos lugares inimagináveis com coisas muito simples. Mulheres, nós alcançamos o coração da nossa família. Nós alcançamos, talvez, aquele coração que já está endurecido. Eu convido você, talvez você tenha filhos jovens, seus filhos estão com o coração endurecido. Sabe aquela fase que o coração parece que se instaurou uma muralha e não há como acessar? Ou talvez até a criança pequena, que realmente está passando por aquela fase que tudo que você fala parece que não acessa. O marido. Gente, de tempos em tempos, meu marido entra nesse lugar. E eu preciso buscar ao Senhor e viver o princípio do também. A tendência da mulher é, quando vê o coração do marido assim fechado, endurecido. Gente, levanta a mão aí se seu marido vive isso de vez em quando, porque eu não quero ficar sozinha nisso. Amém. Glória a Deus. Uma levantou a mão, outra levantou a mão. Aleluia. De vez em quando ele. Ah lá, a outra levantou, Daniele. Oh, aleluia. Então nós estamos em amigas mesmo. E aí eu corro para o Senhor. E a primeira coisa, eu já contei isso para Dani, nós mudamos aqui de casa. A mudança traz muitos transtornos e gasta muito dinheiro. Então, meu marido entrou nesse lugar que eu estou falando aqui para vocês, que é o lugar do ficar endurecidinho, porque é muita preocupação, é muito dinheiro saindo do bolso, é muita coisa acontecendo, a casa não está pronta, você não tem como nem descansar direito. Enfim, várias coisas. Às vezes é no trabalho, o marido chega, né, já fechado, é o lugar do arrependimento. O marido chega fechado, porque aconteceram coisas lá que nós até desconhecemos. Às vezes são questões espirituais, né, que a gente não está ali interpretando na hora, mas que dentro do coração do seu marido está acontecendo. Às vezes ele está enfrentando guerras espirituais que nós não estamos visualizando. Enfim, são uma série de coisas que podem se levantar muros e eles ficam endurecidos. Eles têm mais dificuldade de falar. E muitas vezes a gente não vai nem descobrir o que é que está acontecendo. Mas o Senhor nos deu essa estratégia aqui, mulheres. Usar o princípio do também. Então, você vai fazer aquela comida maravilhosa que ele ama e também colocar à mesa. E quando ele pedir para repetir, você vai usar o também de novo. Você vai lá e vai pôr o prato mais uma vez. Eu confesso para vocês, eu sempre pus o prato do meu marido. Eu sempre vivi o fazer. Mas o repetir, ir lá e falar assim, olha, põe mais um pouco. Ai, meu Deus, isso sempre foi uma aflição no meu coração. Já fiz, pensava, né? Já fiz a comida, já pus no prato, tá tudo lindo, e agora eu vou ter que levantar e ir lá outra vez, né? Por quê? Eu não estava vivendo a essência, eu não estava vivendo esse princípio que o Senhor nos apresenta, né? Porque o Senhor podia reclamar da mesma forma, falar assim, filha, eu já fiz tudo, coloquei vocês num mundo lindo, e vocês me fazem essa besteira toda, agora eu vou ter que mandar meu filho? Não, ele não questionou, ele simplesmente enviou. E eu quero reclamar, às vezes, de ter que pôr o prato novamente. Aí o Senhor me deu, né, esse ensinamento bem profundo. Geliana, o dia que seu marido estiver assim, use o princípio do também, assim, o dia inteiro.
no final do dia, você acessa o coração dele. Às vezes não vai nem até o final do dia. No meio do dia, o coração dele já está totalmente acessado. Com os filhos, a mesma coisa. Comece a usar o princípio do também, de forma que ele olhe para você e se expande, fala assim, minha mãe está fazendo isso aqui para mim? E faça de novo, de forma que ele olhe, meu Deus, porque eu tenho certeza que aquele servo de Abraão, quando olhou para aquela menina, ele se espantou. Meu Deus, essa menina não vai só dar de beber a nós, ela vai dar para essa quantidade de animais? Que isso? Que mulher é essa? É assim que os nossos maridos e filhos vão nos olhar quando nós vivemos o princípio também. Nos endureceram, mulheres. O mundo nos endureceu, nos tirou a gentileza de servir. Algo que é da essência de Deus e que Ele colocou dentro da mulher. Ele colocou essa essência dentro de nós, mas o mundo botou um saco de cimento, fez uma massa e tentou enterrar com concreto a gentileza e a delicadeza feminina. Nós somos as remanescentes, aquelas que estão aqui para guardar essa essência, não deixar morrer e ensinar para as próximas gerações. É por isso que essa sala está aberta. É para isso que essa sala está aberta. Para que nós não nos esqueçamos de que nós temos que ensinar, viver na prática, de modo que os nossos filhos aprendam e que repliquem lá na frente. Amém? Então, ficou claro a simplicidade, porque eu sei que eu falei de uma forma bem simples. Vocês entenderam bem? Eu quero só falar aqui mais uma coisa bem importante. Quantas horas, gente? Eu fico falando, me pergunto. Nossa! A Juliana tá aí, Dani? Já, ela já chegou. A Juliana já está na sala. Eu já estou aqui. Ok. Olha, então nós podemos usar o princípio do também onde? Nas atitudes, no modo de falar. Mulher, mulher. Seja doce com as suas palavras. Seja gentil ao responder. Principalmente aos da sua casa. Talvez os nossos familiares tenham olhado para nós e pensado, nossa, eu quero ficar na igreja. Mamãe lá é docinha. Nossa, eu quero morar no trabalho da mamãe, porque lá no trabalho da mamãe ela é tão gentil, proativa, faz tudo o que é preciso e mais um pouco. Aqui em casa, meu Deus, não tem essa mãe, não tem essa mulher. Talvez o nosso marido tenha olhado para nós e pensado isso. Lá na igreja ela é tão fofa com todos. E aqui, gente, eu penso nisso diariamente. Eu penso assim, gente, eu atendi todo mundo o dia inteiro. Eu respondi mensagem, eu atendi telefone, eu fiz atendimento no trabalho, eu fiz atendimento na igreja, o dia todo. Aí eu servi meus filhos, aí à noite meu marido quer namorar e eu não consigo, tô cansada. Só que aí me lembro disso, gente, como é que eu servi todo mundo e na hora que ele quer o meu... Angélica, você acabando de rir. Eu não vou dar de beber ao meu marido, né? Então, muitas vezes eu tenho que colocar esse pensamento na minha mente forte. Por quê? Porque a recusa é a que vem primeiro. Por quê? Porque eu me desgastei o dia inteiro com os outros. À noite eu não quero servi-la, eu não quero amá-la, eu não quero viver esse princípio também. Sim, Juliana, Jesus disse para mim, sim, você cuidou do fulano, você fez isso para o ciclano, você fez isso, fez aquilo outro, e também vai fazer para o seu marido. Ah, mulheres, é viver o princípio com muita sabedoria. Ó, Maria Angélica, que tá doendo aí, Maria Angélica? Mas é nas coisas simples. Eu não tô ouvindo, né? Mas ela tá ali falando. É nas coisas simples. É isso que Satanás vai roubar. A simplicidade cotidiana. Se nós não ficarmos bem atentas, ele leva embora. Você se torna uma mulher rixosa, roteira, chata.
que só reclama, que só grita, que só faz barulho e que na igreja tá linda, com a roupa linda, orando lindo, até, como é que se diz? Até, não é testemunhando, até aconselhando, mas não vivendo. Amém? Então, viva o princípio do também, diariamente. Preste atenção no modo como você tem respondido, no modo como você tem agido. Dá para fazer mais. Mulheres, nós temos a capacidade de fazer muito mais. Se você tem olhado para você e fala, Julia, mas eu estou muito cansada. Então, a aula da turma passada é, se você está muito cansada, é porque talvez você esteja aí fazendo as coisas erradas, prioridades erradas. Porque quando nós estamos dentro da prioridade que o Senhor nos determinou, primeiro o nosso lar, meninas, não tem essa exaustão. Não tem. Existe o cansaço normal, claro. No final do dia a gente quer descansar, mas não existe aquela exaustão. Está exausto? Pode pesquisar. Alguma coisa não está bem. Pode ser no espiritual, pode ser várias coisas, mas também pode ser que você esteja fazendo as escolhas erradas. Amém? Vamos viver o princípio também? Por favor, meninas. Então, eu vou deixar aqui algumas sugestões, tá bom? Exemplo, você fez o jantar, cuidou, limpou, mas o seu marido também trabalhou. Então, além de fazer tudo isso que você fez por ele, também deixa a pia limpa, para vocês ir dormirem numa casa organizada, cheia de paz. Nossa, Juliana, não, por favor, isso não. E eu sabe por que eu tô falando isso? Porque é onde eu tenho que me policiar. Porque se depender do eu, da carne da Juliana, a pia vai ficar para outro dia, todos os dias. Só que eu luto contra isso. É óbvio, eu luto contra isso. Eu luto para viver esse princípio. A primeira resposta que eu quero dar para os meus filhos quando eu estou aqui sentadinha, vendo uma coisa no meu telefone e eles me pedem alguma coisa, a primeira resposta que eu quero dar é: vai lá e pega você. Só que eu tenho vivido o princípio também, eu respondo: tá bem, filho, eu vou pegar para você. Porque eu entendi que eles não vão ficar aqui para sempre. Daqui a pouco eles vão embora. É meu papel amar e cuidar deles. De vez em quando eu falo, filho, olha, agora a mamãe está ocupada. Vai lá e pega você. Mas é diferente de dar o grito logo, né? Vamos viver esse princípio, mulheres? Não vamos comer o pão da preguiça? Quero deixar aqui o versículo inicial com vocês. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Provérbios 31, 27. Cuida bem. A mulher, ela cuidava de tudo. A mulher de Provérbios cuidava de tudo. Ela não dava lugar à preguiça. Não vamos dar lugar à preguiça. Quem aqui, de vez em quando... Pelo amor, não me deixa sozinha também, não, gente. Levanta a mão, nem que seja só para me ajudar. De vez em quando tem que lutar contra a preguiça. Mas lutar mesmo, gente. Porque a minha luta é... Vocês vão ter que lutar. Lutar, que luta. Tem intercessora luta, então nós estamos felizes aqui. A Juliana... Mas menina, quem não luta? Ó, personal organizer. Ela luta contra a preguiça, então, minha filha, nós estamos realmente entre amigas. Mas vamos nos lembrar da essência do Senhor, que fez tudo, nos colocou no mundo lindo. E depois de termos pecado, Ele também nos deu seu único filho. Amém? Amém. Dani, é com você. Amém, queridas. Boa tarde para quem eu ainda não falei. É um privilégio estar com vocês aqui. Boa tarde. E vamos abrir a nossa sala de oração, antes de passar a palavra para a nossa querida Juliana. Gente, essa já é a terceira aula da Juliana, é a quarta que eu assisto só esse mês. E o senhor está me cobrando alguns armários. Então, eu estou procrastinando. Deixa eu fazer um comentário muito breve, muito breve. Mas, primeiro que eu e a Gilian podemos montar uma dupla, né, Gilian? Gilian e Juliana. Verdade.
Olha, eu estou impactada toda vez que eu participo das aulas, né? Eu entro, participo, fico ouvindo aqui, e como que Deus fala, como que Deus cuida, como que Deus... E é tão bom que a gente está aqui abrindo o nosso coração e nos despindo de qualquer vaidade, sabe, Juliana? Porque a Juliana é uma personal organizer, a casa dela deve ser um brinco, e às vezes não é assim. Eu também sou ser humano, eu também fico triste, fico desanimada, dá vontade de jogar tudo para cima, só não jogo porque depois eu tenho que catar. E assim, o Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Essa sua aula de hoje, eu estou assim, imensamente tocada de ver como que o Espírito Santo ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? E nós estamos aqui nos despindo de toda vaidade, de toda mentira, de mentira do inimigo, mentira que nós mesmos criamos, mentira que o outro cria a respeito de nós, para que nós possamos ser tratadas e curadas, e é o que está acontecendo nessa tarde. O Senhor está tratando e curando. Amém. Amém. Então, vamos para a nossa sala de oração e vamos pedir ao Senhor esse tempo de oração pelo princípio do também, por não levar essa procrastinação, de sermos mulheres que estejamos atentas a cumprir o princípio, a levar o também, assim como Deus nos ofertou Jesus, né? Quando a pastora falava, ele também ofertou o seu filho para que morresse por nós, para nos livrar da morte eterna, né? Então, que sejamos mulheres assim, atentas ao fazer o também, não só levado ao ativismo, mas levado ao modo operante do nosso coração. Desde onde eu estou com essa palavra na minha boca, para ser liberada. É o modus operandi que o Senhor quer do nosso coração. Às vezes você pode fazer por obrigação, e aquilo não vai gerar nada, vai ficar oco. Mas quando você gera o princípio do também, como a pastora falou, dentro do seu coração, o Senhor vai olhar a intenção do seu coração, ele vai visitar, ele vai passear, ele vai olhar a intenção, e ele vai dizer, essa é minha filha amada. Amém. É sobre isso, entende? Então, a gente pode fazer, por fazer, feito Marta fazia. Marta fazia muitas coisas. Mas chegou um tempo que Marta começou a cobrar, porque ela fazia, cansava, e aquilo era somente por fazer. E o Senhor Jesus está chamando a gente, filhas, façam como para mim. Né? Então, vamos orar por isso, pedindo para o Senhor moldar o nosso coração nesse fazer. Precisamos fazer tantas coisas, mulheres. Quantas de nós temos que fazer? Lavar pratos, passar roupa, arrumar a casa, olhar o marido, conversar um pouco com ele. E como é que está o nosso coração nisso? Onde é que está sendo lançado isso tudo, né? É aos pés de Jesus? Ou é somente na obrigação? Então, eu vou dividir a gente em salas, 5 minutos, comecem a orar logo, porque o pessoal estava se queixando que eu estava dando pouco tempo. É porque vocês querem conversar. Aí não dá tempo. Entende? Eu sei que as aulas estão bem interessantes, né? A gente vê que as aulas estão muito profundas de experiência do lar e a gente quer tempo, né, para conversar um pouco. Mas o nosso tempo é conta-gota aqui, tempo contadinho, porque o online a gente não suporta muito tempo, né? Os estudiosos já falaram que 2 horas de online você já não pega muita coisa. Então, vamos lá, eu vou dividir vocês em salas, aproveitem esse momento, peça ao Senhor Jesus, Senhor, não deixe com que ninguém fique por aqui, todo mundo da turma 2 fica comigo. E o povo não vai para as salas, mas hoje nós vamos em nome de Jesus, para ter esse momento de oração em duplas, fortalecimento, comunhão, unidade, propósito na experiência do lar, né? As mulheres já estão começando a ser divididas. Quem vai ficar? Quem vai ficar? Fica uma roletinha, né? Eita, ficou eu, a pastora Gilean e a Zara. Ficou eu e Zara. Será que você vai, Zara? Você ficou... Amém? Abre o microfone. A Gi está chegando aí. Gi, nós estamos no momento de oração, querida. Nós vamos orar agora pela sua vida,
pela vida da Zara, pela minha vida. Você tem algum pedido especial de oração que você queira fazer? A Dani voltou. Abre o microfone. É embaixo. Fechou a câmera. O microfone fica bem do ladinho. Zara, você tem algum pedido de oração? Abre o microfone. Eu te ouvi. Pela minha família. Tá. Vamos orar, Gi. Pela sua família. Boa noite, minha querida. Conseguiu abrir? Zara, fica bem embaixo, assim, no telefone. A tela travou. Será que foi a minha ou foi a dela? Ah, abri em outro lugar. Travou, né? Então, abre agora. Pela minha família. Pela sua família, Zara? Pelas Sim. suas filhas? Isso. Tá. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por que esta tarde estamos aqui em Tua presença. O Senhor já passei em nosso meio, Senhor. O Senhor já tem nos dado palavras diante do Teu trono, Pai, para nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos convidado para estar o tempo todo nesse banquete. E o meu marido agora comigo, conversando um pouco, saímos, e ele falava, Senhor, preparas um banquete diante dos meus inimigos. E nós te pedimos, Pai, que o inimigo não venha nos vencer, que o inimigo não venha tragar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Senhor. Nós louvamos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem zelado por nós. E nós te pedimos, Senhor, combate-nos com um bom combate, que nós possamos usar, Senhor, sempre o capacete da fé, a espada, o escudo, que é a Tua palavra, Senhor. Que possamos estar de posse, lutando com armas espirituais, batalhas espirituais. Entra em favor da família delas agora, Senhor, da Zara, da Gi, Senhor. E que, em nome de Jesus, o Senhor dê posse de vitória para elas. Que elas possam estar ali na brecha, orando pelos seus filhos, pelo seu esposo, Pai. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa dar a elas direção, discernimento e apurar o olhar, apurar as decisões. Que as decisões que sejam tomadas, Senhor, na vida delas, com as suas famílias, sejam decisões que elas digam assim, o Senhor me deu essa chave e eu preciso adotar na minha vida. Pai, em nome de Jesus, que cada uma possa frutificar onde elas estão hoje. Que elas possam estar como videiras ali plantadas, recebendo do Senhor e, ao mesmo tempo, exalando bom perfume por onde elas passarem. As casas que elas visitarem, os lugares que elas forem, o Senhor possa estar presente com elas todo o tempo, Jesus. Nós te pedimos também pela minha vida nesse momento, que o Senhor me ajude a Daniele também, Pereira, ser com a vida dela, com a sua família, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa superabundar a graça do Senhor em nossas casas e que haja uma permanente presença do Teu Espírito em nosso lar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? O Senhor me disse que Ele ia dar estratégias. Que Ele ia apresentar essas estratégias que vocês ficassem atentas. Atenção, né? Nos mínimos detalhes, porque às vezes a gente fica distraída e a distração faz a gente perder a bênção. Então, é um tempo de muita oração, muita atenção e ver o detalhe do Senhor em cada situação que acontecer com relação à família de vocês. Foi isso que o Senhor foi me falando enquanto eu orava. Tá? A Fran está aqui em São Paulo, né, Fran? Tá frio, né? Por aqui no Brasil. Não, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, você é de Campo Grande, eu pensei que você fosse de São Paulo. Não. Tenho cara de paulista, mas não sou, não. Tem cara de paulista. Magdalena. Juliana Lopes, minha amiga querida. Gente, a Juliana é muito preciosa. Gente, prestem atenção nessa aula, tirem dúvidas. Olha, a Juliana sempre me dá uma sacolejada, eu sempre vou arrumar uma coisa em 15 minutos. Ela me ensinou essa técnica e eu tenho aplicado.
E eu já estou jogando até algumas coisas fora lá de casa que precisam sair. Isso mesmo, Dani. De estragar. É a palavra de ordem, de estragar. Então, a Ju vai trazer essa aula agora sobre organização do lar. Né, Ju, você tem até as 5h35 para desenvolver esse tema com as meninas. Perguntem, meninas, perguntem bastante. A Ju traz uma aula muito interativa, ela traz uma aula muito, muito legal. Eu vou apresentar os slides aqui, então vou ficar fora um pouquinho, mas vou prestar atenção. Tá bom. Até bom que eu também, hoje eu estou aqui no computador, aí eu consigo ver também a ordem direitinho aqui dos slides, tá bom? Meninas, boa tarde, que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu sou a Juliana Lopes, para quem não me conhece, sou personal organizer. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, porque essa turma toda aí é de fora, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Com toda sorte de bênção, que essa aula venha para abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Eu estou aqui tão somente para abençoar vocês e trazer dicas que eu acho que é uma delícia quando a gente aprende aí um pouco a cuidar daquilo que o Senhor nos deu, né? Então, se você tem uma casa, se você tem a sua família, é algo que Deus te confiou, é o seu tesouro. E a sua casa, ela reflete aquilo que você está passando. A sua casa, ela reflete aquilo que você é. Então, não é só o que você está, é o que você é também. Então, tomem muito cuidado aí com as atitudes, com as coisas que vocês estão fazendo, estão refletindo, deixando a casa de vocês refletir, porque isso transmite aquilo que você é. Amém? Então, vamos começar lá. A nossa casa, o nosso lar é o nosso melhor. Então, nós temos que dedicar com o nosso melhor a nossa casa e a nossa família. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Gil, casa de ferreiro, espeto de pau. Na minha casa, não, está repreendido isso em nome de Jesus. O meu melhor, aquilo que eu sou especialista, quem desfruta primeiro sou eu e a minha família. Então, o meu melhor, as minhas habilidades, eu coloco a serviço da minha família. É algo que, é um propósito que eu fiz no meu coração, né? É algo que o Senhor alinhou ao meu coração e falou, filha, eu vou te dar essa habilidade, você vai abençoar outras famílias, mas nada adianta eu abençoar outros maridos, abençoar outros filhos, outras mulheres, sendo que eu mesmo não desfruto do meu melhor. Então, é algo que é um propósito de vida, né? Aquilo que o meu marido sempre fala, ai, amor, muito obrigada, porque a nossa casa, uma casa organizada, você tem tanto amor em organizar as roupas, as coisas, vira e mexe, ele me agradece disso, eu louvo a Deus, porque ele reconhece, né, esse meu esforço, mas mesmo se os seus filhos não reconhecem, se o seu esposo não reconhece, continue fazendo, porque o Senhor reconhece. Então, não é algo que a gente tem que fazer para adquirir reconhecimento, para que as pessoas nos agradeçam, não. É porque é algo que é um propósito de Deus para você. Então, Deus está vendo aquilo que você está fazendo, aquilo que você está se dedicando. Se o seu próximo não vê, eu quero te dizer que Deus vê. E o nosso Deus que que colocou esse tesouro, que te confiou essa bênção, é o Deus que vai te recompensar. Amém? Então, continue fazendo, continue se dedicando, e se você não se dedique, comece a se dedicar. Nessa aula da Giliane foi assim, casou perfeitamente com o que a gente vai tratar agora também mais na prática, né? O amor à família, o amor ao seu esposo, o amor aos seus filhos. Às vezes a vontade de responder é no papum mesmo, e dando patada. Tem dia que a gente não está legal, tem dia que o nosso emocional não está bem, tem dia que é saudade de casa, tem dia que é saudade da família, tem dia que as coisas não estão fluindo tão bem quanto você esperava que estivesse, tem dia que a gente se desmonta, né? E deixar assim, no chão toda a vaidade, todo o orgulho, todo o ego, e fala, Senhor, eu tô nua diante da tua presença.
e eu preciso que o senhor me ajude a levantar. Né? Eu quero te falar para você não chutar o balde, não, porque depois você vai ter que catar. E vai ter que catar pedindo perdão, vai ter que catar com pano de saco, na humilhação, no pó. Então, é melhor que nem jogue fora, não chuta para o alto, não. Peça ao Senhor o controle, peça ao Senhor o domínio próprio, fala, Senhor, me dá o domínio próprio, porque depois eu vou ter que catar e vai ser pior. Então, você vai ter que se dar o trabalho de catar. Então, nem joga para o alto, não, irmã. Não se dê esse trabalho, que vai ser mais trabalho ainda para você. Amém? Vamos lá para o nosso segundo slide. Seja um exemplo para você e para sua família. Se você exige organização, você tem que começar. Se você não é, você tem que começar a ser organizado. Como que você vai chamar a atenção do seu filho, né? Ou vai chamar a atenção do seu marido, mesmo com amor, né? Com graça, com delicadeza, para você não ser uma mulher rixosa, né? Uma mulher insuportável. Mas se você quer exigir isso da sua família, você tem que ser um exemplo. E hoje, a Giliane estava falando, eu falei, meu Deus, como que lindo, né? Como que o Espírito Santo, eu nem a conheci agora, e o Espírito Santo já trouxe, assim, unindo mesmo, selando, né, esse elo do que foi falado antes e o que vai ser falado agora. Não coma o pão da preguiça, minha irmã. Você precisa se revestir de força, de coragem, e falar, Senhor, eu vou vencer o meu dia. Irmãs, eu quero te dizer que eu também passo por isso. Tem dia que eu tenho vontade de levantar e falar assim, Senhor, eu quero ficar deitado o dia inteiro. Mas eu não posso, porque eu tenho os meus afazeres, eu tenho os meus clientes, eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho a igreja, eu tenho o meu esposo, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus cachorrinhos que eu amo tanto. Então, em tudo isso, eu não posso dar lugar à preguiça, porque senão eu não consigo cumprir o propósito do Senhor na minha casa, principalmente na minha casa. Então, não adianta eu ser uma exímia servidora na igreja, uma exímia serva na igreja, na minha comunidade, para os meus clientes e dentro da minha casa, eu não sou uma serva verdadeira. Crie memórias, vamos lá para o próximo slide, crie memórias na sua casa e na sua família. E chega de desculpa, tá, irmã? Eu não consigo montar uma mesa posta linda porque eu não tenho, né, utensílios, eu não tenho pratos, eu não tenho supply. Irmãs, use o que você tem. Se você olhar aí essa mesinha, a primeira mesa é a minha. Simples, acho que foi no Dia das Mães essa aí. Montei uma mesa simples, mais bonita, com o que eu tenho. E você também pode montar nessa segunda e nessa terceira foto, vocês podem notar que são esses pratos antigos, né? Da avó, aquele prato marrom, um copo de requeijão, irmãs, olha lá, olha. É copo de requeijão. Não é copo bonito, taça, com pratos bonitos, taças, nada disso. Né? O garfozinho ali de madeira, use o que você tem, mas faça o seu melhor. Coloque um arranjo de flor bonita na sua mesa, né? Monta uma mesa bonita. Esse jogo americano ali dessa terceira foto, até de palha, né? Vime. Então, assim, use o que você tem. Faça o que você tem. Então, com o que você tem, sirva a sua família com o seu melhor. É um tal de falar que eu vou montar uma mesa posta para as visitas, para com isso. A sua família merece, você merece uma mesa bonita de café da tarde, para você tomar um café gostoso com a sua família, né? Eu sei, gente, que realmente todos os dias não é a minha realidade, eu não vou mentir para vocês. Eu não faço mesa posta todos os dias, porque não é a minha realidade. Não é. Mas eu sempre tiro um final de semana, eu sempre tiro um dia especial, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, o aniversário de todos aqui, a gente montar uma mesa legal. Você pode fazer uma noite de pizza legal na sua casa, montar uma mesa bonita, falar, hoje nós vamos fazer a noite da pizza, né? Principalmente à noite, quando todo mundo já está em casa, você já pode fazer uma coisa mais elaborada, bonitinha, não precisa ser nada demais, assim, que vai, né, deixar você o tempo todo na cozinha, mas que você possa servir a sua família com o seu melhor.
E agora nós vamos começar a colocar em prática a organização da nossa casa. Como que anda a sua cozinha, o seu quarto, a sua sala, o seu banheiro, como que anda a limpeza da sua casa? Você tem negligenciado a limpeza da sua casa? Às vezes, a preguicinha, o pãozinho da preguiça, né, nos aciona aí, ó, e a gente fica com preguicinha de fazer uma limpeza, de limpar um banheiro, de limpar uma cozinha, e as coisas vão acumulando, acumulando. Quando você vê, você perde o controle fácil. Dependendo do tamanho da sua família, uma família aí com 3 pessoas, você perde o controle facilmente da sua casa em torno de 1 semana, 10 dias. Você já perde o controle. Se você não mantiver todo dia uma limpeza diária na pia, né, no seu vaso sanitário, né, no seu banheiro, no seu box, lava o cabelo, deixa lá a bucha de cabelo indo embora, e aquilo ali vai acumulando, você perde o controle disso facilmente. Então, essa rotina da limpeza também ela é muito importante, porque a limpeza e a organização, elas andam juntas. Não adianta eu ter uma casa organizada se ela está suja, e não adianta eu ter uma casa suja a casa limpa se ela não está organizada. Então, a casa limpa, toda desorganizada, nem destaca a limpeza. E a sua organização com a casa suja não destaca a sua organização. Porque você olha para o chão, é pelo, você olha para o box, é cabelo. Uma depende da outra para dar essa sensação de leveza, para dar essa sensação de um ambiente de paz, de amor, de graça. Irmãs, o Senhor tem me falado muito, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te falar, mas eu acho que você vai. O Espírito Santo de Deus vai confirmar isso no seu coração. Demônios escondem atrás de acumulação, de lixo. Muito cuidado com o que você anda acumulando na sua casa, com o que você anda, isso aqui eu vou guardar para depois fazer um artesanato, isso aqui eu vou guardar para depois fazer alguma coisa. Se você não fez, irmã, vamos colocar aí 1, 2 meses atrás, se você não conseguiu fazer, desfaça disso. Doe, destralhe a sua casa, tá? Porque a acumulação, isso quem falou não fui eu, e não é uma cristã que falou isso, tá? Quem falou essa frase que eu vou falar para você agora é a Marie Kondo, ela é a guru da organização, é uma coreana, ela é mestre de organização, e ela fala que a origem da desordem na nossa casa é a acumulação. A origem da desorganização é a acumulação. A desordem, a confusão na sua casa, a origem é a acumulação. Acumulação de roupa, acumulação de objetos, acumulação de coisas que você fica afetivamente apegado. Eu não consigo desfazer disso porque isso foi da minha avó. Claro que tem algumas coisas que você pode guardar, né? Como uma relíquia de família, uma recordação, mas tem coisas, gente, que não tem cabimento, né? E eu trabalho aí há 8, quase 9 anos, eu estou no mercado aí trabalhando como organização, como organizer. Gente, eu fico vendo lixo, pessoas acumulando lixo dentro de casa, falando, isso foi da minha avó. Uma camisola que parece que foi uma metralhadora, que metralhou ela toda furada, toda rasgada. Mas foi da minha avó. Pega uma outra coisa mais inteira da sua avó para você poder guardar, que isso aí não tá nem para pano de chão, não está servindo. Então, tome cuidado com as coisas que você, com a desculpa de ser afetivamente, né, eu tenho um apego afetivo com isso que foi de fulano, para com isso. Peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me mostra aqui o que eu tenho que guardar, o que eu tenho que desfazer. É um tal de ficar guardando roupa para quando emagrecer, para com isso. Quando você emagrecer, você já vai estar com outro corte. As roupas mudam de corte assim, ó. Para com isso, doa para alguém que está do seu lado aí precisando. Abençoa alguém, abençoa uma família. Se você tem 5, doa 2, fica com 3. Para com isso. Fico vendo pessoas comprando móveis para guardar coisas que não usam. Para com isso, eu vejo isso na minha família, isso é uma doença. Eu vejo isso na minha família.
Compra móvel para guardar coisa que não está usando. Irmã, doa para alguém, para com isso. Para de ficar juntando vidro de azeitona para falar que você vai fazer artesanato e não faz. Está acumulando isso aí debaixo da sua pia, acumulando roupas dentro do seu guarda-roupa. Roupa, se você não usou há mais de 3 meses, irmãs, se você não está usando, claro que tem as roupas de estação, né? Tem as roupas de inverno, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não usa todo ano. Então, tirando essas roupas de estação, comece a doar, porque se tem mais de 3 meses que você não conseguiu usar, você não vai usar mais. Você já bloqueou ela por algum motivo. Doe, abençoe alguém ou jogue fora. Se você vê que é algo que não tem como reparar, não tem como consertar, está em péssimo estado, jogue fora. Passa para o próximo slide aí, minha querida. Aqui a gente está falando sobre uma rotina de limpeza e de organização. Você precisa ter essa rotina, tá? De pelo menos uma semana de limpeza, organização, pelo menos uma vez na semana também você tem que fazer. Mais para frente a gente vai falar aí a técnica dos 15 minutos. E, Gil, por onde que eu começo? Você vai começar por cômodos ou móveis. Eu te indico a começar por móvel. Nós vamos começar a aplicar uma técnica aí que eu vou começar a te ensinar agora. E você vai ver que com essa técnica, o móvel, por ser menor, você vai conseguir organizar com mais eficiência, à medida que você for treinando e for fazendo isso mais vezes, você já vai pegando essa técnica com mais facilidade e vai começando. Então, você começa por uma gaveta, começa por uma cômoda, depois você vai para um guarda-roupa, porque o guarda-roupa é um tópico difícil, porque você tem que setorizar, que eu vou ensinar para você aí também. Então, comece por uma gaveta, que aí você, fazendo isso na gaveta, você já passa por uma cômoda, você passa por um armário, você passa por um guarda-roupa, e assim vai, até você conseguir organizar um cômodo inteiro. Amém? Vamos lá para o próximo slide. Nós vamos começar agora com a nossa técnica. Tudo que você for organizar, vamos começar por uma gaveta? Então, vamos lá. Nós vamos tirar tudo de dentro dessa gaveta e nós vamos fazer uma triagem. O que é uma triagem? A gente vai separar os itens, você vai pegar umas 4 sacolas e você vai ficar de cara, todo mundo fica assim, Gil, eu não sou acumuladora. Todo cliente meu que fala que não é acumulador, ele passa por essa técnica e fica de cara, porque a gente acaba acumulando coisas até sem ver. Tem coisas que estão dentro da nossa casa que a gente nem sabe que está dentro da nossa casa. Então, você vai ter coisas para doar, você vai ter coisas que é para reparo, né, para conserto, alguma coisa. Você vai ter as coisas que vai permanecer e você vai ter as coisas de descarte, lixo. Não serve nem para doação. Você vai ficar perplexo, surpreso com o tanto de sacola de lixo que você vai tirar da sua casa. Lixo e doação. Você vai falar, Gil, eu não sabia que eu tinha isso tudo. Faça isso. Você vai separar 4 sacolas. Uma para doação, uma para reparo, uma para o que vai permanecer e o que vai para o lixo, ok? Fazendo essa técnica, você vai começar a organizar. Você vai começar a tirar todo o acúmulo, todo o excesso, que é o que eu falei para você. Então, o que é para doação, você já começa a separar ali para doação, né? E isso começa em gaveta também. Às vezes você vai organizar uma gaveta de uma roupa íntima, uma gaveta de material escolar, uma gaveta de acessórios, uma gaveta de blusas, de malhas, de calça. Tudo que você for organizar, você comece a separar isso, destralhe. Eu não vou usar essa roupa, esse short está me incomodando, esse botão não está legal, essa blusa não deu um caimento legal. Gente, doa, porque você não vai usar mais. Você já bloqueou ela na sua mente por algum motivo. Então, doe, abençoe alguém, ou jogue fora se você vê que não tem nem condição de reparo. Lixo. Você vai separar também coisas que é para reciclar, que você pode reutilizar na sua casa. Mas só, preste atenção, só se você for reutilizar. Então, nós temos aí vidros de suco, vidros de vinho, quando são com a boca mais larga, que você consegue colocar alguns mantimentos dentro dele.
né? Isso até ajuda você. Passa para o próximo slide, Dani, por favor. Você vai te ajudar para o próximo, eu já falei daí, para a gente desacumular, destrabalhar. Aí, olha só essa foto aqui dos vidros que tem uns coraçõezinhos. Gente, isso aqui é vidro de mantimento. É vidro de suco que virou vidro de mantimento. Isso te ajuda a o quê? Tirar aqueles saquinhos. Você abre o saquinho e coloca um pregador na ponta lá, ou qualquer outra coisa, para você deixar esses saquinhos dentro do armário. Isso dá bichinho, fica um visual horroroso. Você vira uma bagunça ali dentro que começa a soltar, às vezes o grãozinho começa a cair dentro do armário. Esses vidros é a melhor forma de você fazer. Posso comprar os potes herméticos? Claro que pode. Mas, Gil, agora eu não tenho os potes herméticos. Posso reutilizar algum vidro? Pode. Os vidros têm que ser, geralmente, com a boca larga, que fica mais fácil de você virar o que está dentro do saquinho, dentro desses vidros. Aí tem lá as latinhas que você pode fazer reciclagem, você pode colocar na sua decoração. Tem lá os vidros de coco, né? Esses vidros de coco ali até são meus, tá? Fiz esse potinho de vidro de temperos. Então, você reutiliza os vidrinhos de leite de coco, né? Ou qualquer vidrinho pequenininho, com algum líquido, algum iogurte, alguma coisa, né? Que você... E procure colocar sempre do mesmo formato, para dar uma padronização, né? Naquilo que você for utilizar. Passa para o próximo slide aí, Dani. Nós temos aí os potes de sorvete. Muita gente me pergunta, Gil, o que eu faço com pote de sorvete? Eu tenho muito pote de sorvete. Gente, tem várias utilidades, pote de sorvete, para você fazer na sua casa. Você pode guardar material de limpeza, tem ali o Bombril, tem ali a bucha, sabão. Você pode guardar os seus legumes e frutas dentro da geladeira. Então, isso evita aquele saquinho que faz aquela confusão dentro da sua geladeira. É uma dica bacana para você organizar aí as gavetas de geladeira. Você pode organizar roupas das crianças, né? Meia, roupas íntimas, calcinha, cueca, e tudo você pode colocar aí para organizar. Outra coisa que eu fiz também aqui em casa, os meus potes de sorvete, eu guardo meus chás, né? Às vezes o chá é maior quantidade, então eu coloquei tudo nos potes de sorvete branquinho, coloquei as etiquetinhas com o nome do chazinho. Você pode guardar ali também material escolar, né? Passa para a próxima dica aí. Você pode reutilizar lá caixas, algumas coisas para você fazer. No próximo slide, Dani. Você pode reutilizar para você guardar material escolar, para você guardar ali, como é que chama isso aqui, gente? Misericórdia, esse do meio aí, os seus talheres, né, faqueiros, essas coisas. Olha que lindo que está ali. Então, tem várias formas de você reutilizar, né, esses materiais. Gil, eu não tenho esse dom, não tenho esse talento, não gosto de comprar. Glória a Deus, irmã. Então, você vai jogar esses trem tudo fora e vai comprar tudo bonitinho para você organizar a sua casa. Que eu vou falar mais para frente daqui a pouquinho sobre os itens organizadores, ok? Então, olha lá. Vamos aprender a guardar algumas roupas? Eu até tirei foto aí. E todas essas fotos são de trabalho meu. Todos. Então, são formas de você guardar as suas roupas, né? A gente tem aquela velha mania de guardar uma em cima da outra. Essa não é a forma mais prática, porque você acaba usando só as de cima. Muitas das vezes, principalmente roupa de criança, às vezes a gente acaba doando as roupas até novas, porque a gente só fica usando a de cima. Aí as de baixo ficam pequenas, a gente acaba doando, porque não usa tanto as roupas de baixo. Vocês já notaram? Tomar uma aguinha aqui que eu estou falando demais. Olha lá essas camas box. Eu não sei aí se no país que você está, se tem, né, essas camas, se é comum essas camas e tudo. Mas eu não sei se vocês estão reparando aí, as roupas, elas estão em pé de forma arquivada. Nada uma coisa em cima da outra. Julie, você bota nessas camas box, você coloca o quê? Lençol, toalha, essas coisas? Então, o pessoal sempre me pergunta, eu gosto muito porque as camas box, elas são justamente é um móvel, né? Para te ajudar, me auxiliar a guardar algumas coisas. Muita gente me pede para guardar a toalha,
roupa de cama e banho. Cama e banho, edredom, colchas, cobertores, eles são excelentes, essas camas box são excelentes para Eu guardo as malas, eu guardo malas aí. Mala, muita gente também gosta de guardar mala, bolsa, também dá para guardar bolsa de forma arquivada também, tá? Sacolas, né, de compras, essas coisas você pode guardar também. Tem gente que gosta de guardar bota, né? Muita gente me pede para guardar botas, essas roupas mais de estação, né? Roupas de frio, roupas que você vai para viagem, para quando você vai viajar, né? Para algum país mais frio, você pode guardar também. Sempre mantendo a organização dessa forma, porque você otimiza o espaço e você consegue visualizar melhor todas as roupas que você tem, que é colocando dessa forma arquivado que a gente fala, que é uma atrás da outra, é a roupa em pé. Nessa última foto eu consigo descrever melhor. Olha lá, é uma bermuda, então ela está sendo colocada em pé dentro da gaveta. Juliana, Então, oi. Juliana, eu tenho dificuldade, eu tentei, só que eu não consegui padronizar esse envelopinho da roupa, né? Então, ficou assim meio torto. É Tá porque bonito? você fez na mão. Tem umas placas que elas chamam gabarito. Essas placas, elas são, como se esse gabarito, ele é um molde para você dobrar essa roupa. Então, todas as roupas que você dobrar, ela vai ficar vai padronizar nesse tamanho, entendeu? E aí, bermudas, por exemplo, calças jeans, tem várias formas de você... Calças, geralmente eu gosto de pendurar, mas às vezes a pessoa tem mais peça e acaba não tendo espaço para pendurar, né, no guarda-roupa. Então, eu indico, tem que dobrar. Então... E o gabarito também pode ser feito no papelão, né, Dil? Pode ser feito no papelão. Você consegue pegar o molde dele, você consegue pegar as medidas. Ele Sim. tem a medida para roupa de cama e banho, tem a medida para roupas masculinas, roupas femininas e roupas infantis. São 4 placas e eles têm um tamanho padrão, tá? Então, você consegue pegar esse padrão, essas medidas na internet, você pode cortar no papelão, igual a Dani acabou de falar, tá bom? Para quem tem essa dificuldade, né, de dobrar e manter um padrão aí nessa dobradura, porque tem que ter um padrão, tá? Nessas fotos aí todas, eu tenho aí, na próxima slide, Dani, eu tenho aí alguns exemplos de gavetas. Não, deixa eu ver, então ficou para trás. Ficou para trás, Dani. Aí, nesse aí. Vocês conseguem ver, olha lá, tem as roupas dobradas que a gente coloca em prateleira, que geralmente é roupa de cama e banho, né? Aí tem aí algumas formas, tem os cestos que a gente consegue usar, lá na parte lá de área de serviço, um closet, as gavetas, mais uma cama, que eu coloquei lá a forma arquivada também, olha lá para vocês verem. Ali, nessa segunda foto, a primeira foto é de calças, olha lá. Essa primeira gaveta aí, gente, é calças. Então, dobrar todas do mesmo tamanho. Isso você consegue fazer na mão, sem gabarito, porque geralmente as calças são do mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, ali tem só calça 42 ou só calça 40. Então, na hora que você vai fazer a dobra fica direitinho, porque a calça é do mesmo número, tá bom? A mesma coisa ali, a segunda tem uma gaveta de bermudas. Então, tem várias formas que você vai dobrar, e aí a gente estuda a questão do tamanho da gaveta, para ver o tamanho da dobra, para ver quantas fileiras a gente consegue fazer. Tem isso, tá? Então, aí é claro que com um especialista, mas você consegue também. Se é uma gaveta mais larga, se você vai conseguir colocar 2 ou 3 fileiras, e às vezes até uma. Tem gavetas que são tão estreitas que às vezes é uma fileira de uma roupa só. A próxima slide. Nós temos lá uma gaveta de sutiãs, as calcinhas, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo usar, eu não gosto de usar a tal das colmeias. Gil, vou começar a falar um pouco aí dos itens organizadores, né? Que são para guardar cuecas, calcinhas e meias. Tem gente que fala, eu não gosto, prefiro não colocar. A primeira gaveta está sem nenhuma colmeia, olha lá para vocês verem, ó. Calcinha e sutiã, ela só está organizada, empilhada um atrás do outro. As gavetas, a gente precisa aí, nas cozinhas, dessa divisão para os talheres,
para os utensílios de cozinha, né? Porque deixa a sua gaveta mais organizada. Geralmente, quando eu chego, 98% das casas que eu chego para organizar, as gavetas de utensílio de cozinha é uma confusão. Então, tem que ter esse organizador para manter essa divisão. Tem até uma embaixo também, ó, que você pode usar também na gaveta de banheiro, né? Gil, eu fui comprar um organizador de gravatas. Aí eu mostrei para o meu marido, disse, amor, esse organizador de gravatas está ótimo. Ele disse, isso aí não cabe nem metade das minhas gravatas, eu tenho mais de 100, Daniel. Aí eu... Pois é. Tem que doar, né? Tem que doar. Tem que doar, porque ele não consegue usar essas 100, não, gente. E outra coisa, gravata, essas agora que são mais largonas, está até fora de moda, Dani, explica isso para ele, tá? Que agora são as gravatas mais estilosas, agora são as slim. Então, essas que elas são mais grossas, fica até grosseiro, não fica legal, não. Pode falar com ele para doar, para abençoar outra pessoa, arrumar um irmãozinho mais simples, uma comunidade mais simples, porque essas gravatas, eu faço casos de advogado, de juiz e tudo, essas gravatas aí pode descartar, porque não usa. E na hora que eles colocam, eles mesmos não gostam, porque está tão na moda a slim, né? Que eles acabam falando, não, tá meio brega esse aqui. Então, acaba não usando. Ele está precisando doar mais de 100 gravatas, já está, fala com ele que já está acumulando gravata. Eu tenho que botar essa aula para ele assistir. Está precisando assistir essa aula. Para não pegar em guerra, né? Para não pegar em guerra, porque se eu chegar, você precisa doar essas gravatas. Aí, doar? O que você quer com minhas gravatas? Você está contra mim? Aí começa. Ai, meu Deus. Vamos lá para o próximo slide, Dani. Vamos começar a falar dos itens organizadores, que eu estou vendo que eu tenho só mais 10 minutos aí, né? Os itens organizadores, ó. Gil, eu posso aproveitar o que eu tenho na minha casa? Claro que pode. Nessa primeira foto, ela tinha esses 2 baldinhos lindos. Eu achei lindo esses baldinhos. Eu falei, não, nós vamos aproveitar lá no seu banheiro. Isso seria um armário de banheiro, essa primeira foto. Então, eu coloquei os cestinhos que já eram dela, tá? A gente colocou esse cesto maior para colocar secador, prancha, escova, essas coisas, de secar cabelo. Nesses 2 baldinhos, a gente colocou pasta de dente, sabonete, ela colocou estoque, né, de pasta de dente e sabonete, a gente tirou das caixinhas, deixamos os sabonetes, quando é embalagem plástica, a gente deixa. Mas quando é embalagem de caixinha, ele ainda dentro da embalagem de caixinha ainda tem o plástico, geralmente. Então, a gente deixa só no plástico, porque senão ele perde o cheiro também, tá, gente? E tirar as pastas de dentro das caixas também. Então, a gente colocou lá nos baldinhos. Essa segunda foto é um closet, que ela colocou os cestos, então ela colocou encharpes, no cesto no meio tem as blusas de frio, né, os agasalhos, às vezes só o casaquinho. Aí, nos cestos, nós colocamos encharpes, cachecol, touca, luva. Nos de baixo, nós colocamos lenço, que ela tinha muito lenço, essa cliente. Ela tinha lenço de várias cores e tudo, ela gosta. Então, a gente deixou, fica uma forma prática, organizada. E dentro das caixas também, a gente coloca de forma arquivada. Nada um em cima do outro, senão não consegue ver. Então, quando ela abre a caixa, já está ali de forma arquivada, bonitinho, para ela conseguir ver o que ela tem. Nessa terceira foto, nós temos ali uma despensa de cozinha. Então, lá embaixo, nós temos os potes herméticos, ó. Se vocês verem, tá tudo padronizado, já etiquetado, tudo direitinho. Aí nós temos vários tipos de cesto, né? Que para condicionar, aí pode colocar chás, pode colocar chocolatados, essas coisas menores, a gente costuma deixar dentro de cesto, para não ficar sambando ali dentro do armário. Esse armário estava bem cheio, ela tinha acabado de fazer compra, e ela falou, Gil, vem para cá para você me ajudar a organizar, e ali a gente deixamos as caixas fora, ela não quis colocar muito item organizador, porque ela já tinha investido bastante item organizador no closet, então ela me pediu, mas eu ainda colocaria mais item organizador em outras partes ali. Mas, enfim, deu para fazer ali tranquilo, deixou organizado, deixa visível, né, para ficar de forma prática, para você também ter esse benefício da organização, que a organização, ela te dá o benefício da economia.
Porque muitas vezes, gente, pela desorganização de você não conseguir ver e encontrar o que você tem, você acaba comprando o outro, né? Isso em vários pontos da nossa casa, não é só na lavanderia a gente faz isso, né? Às vezes com material de limpeza, estava tão bagunçado, escondido, que você não conseguiu ver que você tinha aquele item lá na sua casa, lá na sua área de serviço. Isso acontece na cozinha, acontece no closet, acontece no banheiro. Então, quanto mais visível você deixar tudo, você consegue visualizar, lembrar onde você tem tudo. E isso você faz com a setorização, que eu esqueci de falar um pouco da setorização. A setorização é o quê? Você colocar coisas do mesmo assunto no mesmo lugar. Lembra lá da primeira foto ali, ó, o baldinho? A gente deixou todas as pastas de dente dentro de um baldinho e todos os sabonetes dentro do outro. Então, ela não tem, tudo que, qualquer sabonete que tiver espalhado dentro da casa, ela vai colocar ali. Ela já sabe que o lugar do sabonete é ali, o lugar da pasta de dente é ali, o lugar do desodorante é ali, o lugar do batom, o lugar do meu secador. Então, nada espalhado pela casa, tá? Outro item também que o pessoal me pergunta muito, que muita gente não conhece, são as colmeias, que eu acabei de falar, que essa é um nichozinho, que ele tem várias repartiçõezinhas, essa última foto, e aí você consegue colocar a roupa dobradinha dentro de cada nicho. E aí tem colmeias de vários tamanhos, tem colmeia para calcinha, tem colmeia para cueca, tem colmeia para meias, e aí tem colmeia para blusa, tem colmeia para jeans, tá? Até para jeans também tem, você acha isso aí no mercado. Vamos lá para a próxima foto, Dani. Mais itens organizadores aí, ó, os cestinhos para você guardar as coisas na gaveta. Então, você pode, ali está um exemplo de uma gaveta infantil, mas você pode guardar suas maquiagens, você pode guardar os seus cosméticos, sua linha de skincare, tudo isso você pode fazer numa gaveta dentro dos cestinhos organizados. Já falei aí também do pote de sorvete para geladeira, mas aí você pode ver que nessa geladeira também tem cestos, né? Tem alguns vasilhinhas que você pode comprar padronizado para você organizar temperos, para você organizar aquelas coisinhas de ketchup, mostarda, molhos, enfim, tá? Nessa terceira foto, eu tenho ali um item organizador que é para organizar as tampas das panelas. Elas são ótimas. Olha como que fica organizado, gente. Eu amo esse item organizador. Amo. Porque aí eu consigo colocar as panelas, uma dentro da outra, que otimiza o espaço, né? Isso para quando for gaveta, tá, gente? Aliás, até para nicho também de colocar, né? Fica organizado dessa forma também. Você consegue ver qual tampa que é para qual panela, e as panelas já todas empilhadinhas, fica uma forma muito mais organizada, que eu vejo que é outra dificuldade que as pessoas têm, que é de organizar a panela, tá? Nessa quarta foto, eu tenho aí uma gaveta de escritório. Então, eu coloquei todas as caixinhas. Essa eu coloquei em forma de falar, tá, gente? Que essa foto eu peguei da internet, que eu achei ela linda, e eu já fiz isso na casa de uma cliente, nós compramos todas as caixinhas, ela quis caixinha de papel, nós compramos todas, mas eu não achei a foto, eu acho que eu perdi essa foto. Enfim, é muita casa que eu passei ao longo desse tempo, eu não achei a foto. E aí eu achei essa da internet, porque eu me inspirei nessa foto e mostrei para ela, e ela amou, e a gente fez isso lá na gaveta de escritório dela, que ela gosta de itens de papelaria, essas coisas assim. Essa primeira foto da parte de baixo aí, é uma gaveta já com muitas colmeias, e ali nós temos colmeias de 2 tamanhos, olha ali para vocês verem, tem a de calcinha e tem uma de blusas. Então, é uma colmeia um pouco maior, tá? Essa segunda foto é um armário de banheiro, que nós colocamos ali os cestinhos para os itens, e aí a gente colocou o que é item de cabelo, o que é item de pele, o que é item de eletrônicos, né, de barbear, alguma coisa assim. Nós colocamos, fizemos tudo ali, protetor solar, nós fizemos todo esse último cestinho, até essas coisas como é que fala? Amostra grátis. Que ela tinha muita amostra grátis, ela gosta para viajar e tal, então a gente colocamos tudo no cestinho. Mais uma gaveta e essa última foto, com os organizadores de gravata, lá, Dani, ali tem essa colmeia para gravata.
Então, fica bem, bem organizadinho, mas ali não cabe nem 1% que seu marido tem, né, Dani? Aí tem que ver, tem as caixas também para guardar as gravatas, que tem o nicho direitinho recortado. Tem vários itens organizadores para gravata. Nós colocamos até os óculos, ó, né? Uma colmeia também para óculos. E tem também os organizadores, se vocês olharem do lado dos óculos, são relógios, que é tipo uma almofadinha, que aí você enrola o relógio na almofadinha e coloca na gaveta de forma organizada. Então, aqui tem vários tipos de itens organizadores para você se inspirar aí e comprar no mercado. Hoje, essas lojas da China, né, vende tudo tão baratinho, e às vezes a pessoa fica sem comprar porque não sabe qual a utilidade, ou então, às vezes, compra e nem sabe como usar. Então, você consegue se inspirar nessas fotos, nessas coisas, né? Tem o meu Instagram também, eu já quero que vocês me sigam, por favor, Juliana Lopes Personal Organizer. Deixa eu apressar aqui. Vamos lá, dê manutenção à sua organização. Passe aí, Dani, por favor. Dê manutenção à sua organização. Mantenha a limpeza com uma rotina semanal, que eu já falei também. Você precisa estar alinhado também na limpeza da sua casa. E agora eu vou te falar sobre a técnica dos 15 minutos. Gil, como que funciona a técnica dos 15 minutos? Você vai pegar algo para organizar todos os dias na sua casa. E é no mínimo 15 minutos que você vai se dedicar. Ou uma gaveta, ou é claro que um móvel talvez inteiro, um guarda-roupa, claro que você não vai fazer em 15 minutos, mas você pode começar a organizar, por exemplo, uma gaveta do seu guarda-roupa. Acabou a gaveta, você passa para outra. Acabou a outra, você vai passar para a parte de roupa de cama e banho. Acabou, você vai passar para a parte dos sapatos, né? Ah, eu esqueci também de falar que tem vários itens organizadores de sapato. Depois que eu já tinha feito os slides que eu esqueci, Dani, mas você pode procurar aí também na internet, tem vários organizadores de sapato, tá? Tanto de prateleirinha, quanto uns que você encaixa o par, um bicozinho, ele faz um V e você coloca o par dentro desse organizador. Você pode procurar aí na internet que você vai ver qual que melhor te atende, tá bom? Então, você vai pegar essa técnica desses 15 minutos e vai organizar alguma coisa na sua casa. Se você fizer isso todos os dias, com disciplina, jogando fora o pão da preguiça, pedindo o Espírito Santo para te orientar, porque ele é o nosso orientador em todos os assuntos, né? Então, você vai pedir o Espírito Santo para te orientar e você vai organizar uma parte aí da sua casa. Fora que você vai ter aí as minhas redes sociais, você tem o meu WhatsApp. Se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, Gil, como que eu faço para organizar isso, aquilo? Você me manda uma foto, faz um vídeo, que eu vou conseguir orientar você mesmo de longe, tá bom? E eu espero que todas vocês, que essas dicas possam abençoar a casa de vocês, possam abençoar a rotina de vocês, porque a organização, ela deixa a casa mais leve, ela deixa a rotina mais tranquila, ela deixa a sua casa mais prática para viver. E eu espero que você adote essa disciplina na sua casa, na sua vida, para que você possa ser uma mulher inspiradora, que inspira outras mulheres, que chame a atenção de outras pessoas, e que você possa ser uma bênção dentro da sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de cada uma. Dani, eu te amo, eu não te falei isso hoje. Ô, querida amiga, conheci a Juliana ali numa ministração que eu fui fazer numa conferência de mulheres. A Juliana me abordou e disse assim: você vai muito ouvir falar de mim ainda. Eu disse: ela é ousada. E aí ela está junto comigo, mentora da experiência do lar. Né? E tem trazido essas técnicas com tanto aprimoramento. Eu tenho aplicado, gente, na minha casa, porque é simples, didático e dinâmico. Dá para você sempre aplicar. Né? E louvamos a Deus pela sua vida, minha querida. Eu quero orar por você, para a gente se despedir, orar pelas meninas. Pastora Gileane, tem alguma coisa ainda a acrescentar? Algum pedido de tarefa? As tarefas é com ela, tá, gente? Não, na verdade, eu já aqui comentei, né? Só para cada um observar mesmo
e utilizar o princípio também, verdadeiramente, né? Então, quando você quiser responder, lembre-se do princípio também. Quando você quiser não fazer, lembre-se do princípio também. Então, utilize isso, né, na sua vida de verdade. Você vai ver como o resultado vai ser lindo. E, gente, aproveitem essa aula, peguem um cômodo, né? Ou um cômodo eu sei que é muito, mas peguem um armário, um local, aplique a técnica dos 15 minutos. Hoje eu tenho 15 minutos hoje disponível, eu vou arrumar essa gaveta aqui do meu banheiro, vou arrumar essa gaveta aqui da minha cozinha. Vai fazendo que quando você E me vê no manda final do ano... foto, gente. Manda para a Dani me mandar. Eu amo receber a foto das meninas. Eu Quando tenho fazem. mandado dos outros grupos, eu tenho enviado, né? E essa técnica dos 15 minutos, no final do ano você vai estar com sua casa toda organizada. Toda É organizada. muito bom. É. Então, você vai fazendo ali com 15 minutos hoje. Eu vou Não é dedicar... final do ano, não. É em 2 meses, Dani. 2, 3 meses no máximo. Eu estou usando final do ano porque eu estou dando desconto para mim. Amém! E o valor de ordem é tão importante, né? Como a Dil falou, o valor de ordem. Deus é um Deus organizado. A gente que fica desorganizada no meio do processo, querendo viver várias coisas. E o Senhor está dizendo, filha, tu não consegue botar em ordem nem tua gaveta de calcinha. Como é que tu quer fazer uma obra para mim? Aí eu, ai, Jesus, eu já recebi essa, tá? Então eu tive que colocar as coisas em ordem. E faz Posso fazer uma parte, né? pergunta? Pode sim, amor. Pode sim, Por Valentina. exemplo, eu já tenho, assim, tudo isso na minha casa, desse jeitinho, assim, com as gavetas, tudo bem organizado. A cama que sobe, né? E eu tenho até em caixas, assim, de tela, porque pega muito pó. Então, para não ficar, né, aspirando, tirando todas as coisas, tem umas caixas, assim, fechadas. E a roupa fica bem limpinha. Mas, por exemplo, o meu problema é que, como está tudo assim organizado, é bem mais fácil de organizar e manter, eu me relaxo. Porque, entendeu? E essa é a minha pergunta, como é que eu faço para não relaxar? Porque você, mentalmente, você fica lá com tá tudo organizado. Quando falta uma coisa, aí você já sabe, bota na lista e vai e coloca. Aí você fica ali, entendeu? Então, por exemplo, eu gostaria de saber se tem algo para segunda, terça, quarta, assim, Sim. pelos cômodos, né? Entendi. Você está precisando de um organograma para manter a organização na sua casa, né? O que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta. Eu tenho um organograma, eu tenho lá nas minhas redes sociais, depois você pode procurar, tá no YouTube. Eu ensino você a fazer um organograma para você manter a organização e limpeza da sua casa, as duas coisas. Não, eu vou procurar e nós vamos postar aqui para as meninas. Eu vou mandar para a Dani esse vídeo e ela manda para vocês, tá? Vou mandar aqui agora para vocês. Ele é muito interessante, depois vocês podem entrar no meu YouTube também, porque eu participo de alguns programas de TV aqui em Belo Horizonte, e sou parceira de duas TVs aqui, e de vez em quando eles me chamam e eu dou dicas, e lá tá falando sobre esse organograma. Eu vou mandar para vocês aqui, vou mandar pela Dani, tá, Dani? Tem vários vídeos da Juliana no YouTube, assistam, meninas, são dicas valiosas, porque aqui a gente vê o por cima, né? Mas lá tem dicas muito boas, de forma de dobraduras, né? Como fazer uma dobradura bem excelente, né? Ela traz muitas essas dicas lá no YouTube, eu sempre assisto. Eu vou chegar nesse nível. Olha, meu calo é a organização. Mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Meninas, muito obrigada, Dil, que o Senhor te abençoe, que Ele estabeleça sobre ti o teu ministério, que o Senhor te dê paz, graça na presença dEle, que a sua casa flua na organização, que seu marido seja um homem assim, voltado o coração dele para o Senhor, um grande sacerdote no lar. Amém, querida? Deus te abençoe. Muito obrigada por nos abençoar. Meninas, quem gostou, bota coração aí para cima para a Julie receber esses corações e voltar mais uma vez, porque ela sempre está com a gente nas nossas aulas. Pode que lindo! Amei! Amor os corações, né? Gente, que lindo os corações! Glória a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor. Amém. Jesus é lindo, né, meninas? Então, já botei aí a aula dessa semana, os 2 capítulos, leiam,
Organização tem várias dicas que a deve dar, muito preciosas, que você pode se encaixar nelas. E o princípio do também, leiam completo para vocês viverem o princípio. Esse foi o primeiro princípio que me alinhou. Ele me trouxe assim, eu estava descarrilhada, trem caindo de ladeira abaixo. Então, o princípio do também, ele me botou num trilhozinho para eu caminhar. E eu amo esse princípio, assim como a pastora de Leão. Queridas, um beijo, até semana que vem. Quinha, por favor, fica aí na sala. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Se quiser ficar também. Beijo. Uma honra Amo ser vocês, queridas. Até Beijo, semana que meninas. vem. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo. Deixa eu ver a gravação. Eu posso ficar? Pode. É nóis. Minha cabeça, eu estou passando uma batalha espiritual tão grande, que eu e meu marido, que minha cabeça parece que vai explodir de dor. Eita, pois nós vamos orar, né, menina?